Shalom, Aleichem, paz seja com todos. Começando mais um vídeo da série sobre o Natal. Para entendermos a etimologia dessa festa, qual a influência dessa festa nas culturas pagãs antissemitas. Eu sou Júnior Castro e você está no meu canal Torá Davar Yavé. Para entrarmos em mais um estudo e entendermos a origem dessa festa, vocês verão que um padre da Igreja Católica Romana fala acerca do Natal, aonde os cristãos protestantes eles tentam de todas as formas adaptarem essa festa ao nascimento de Jesus, que na verdade o Cristo deles nasceu sim na festa do dia 25 de dezembro, mas o Messias Yeshua, o filho de Hashem, não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu começo perguntando para o padre Juarez, aquela pergunta que eu fiz um pouco antes. Então, olha... Por que o dia 25? Então, interessante. Ele nasceu no dia 25, foi isso? Olha, Jesus nasceu no dia 25? Não vamos ficar frustrados, decepcionados, nem dizer assim, o Dalcides, o padre Juarez e o Brito acabaram com o meu Natal, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no dia 25 de dezembro. Agora, o porquê dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante. Vamos lá. Nessa época que o Natal começa a ser celebrado, a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs. E o que mais se celebrava nessas regiões pagãs é justamente a grande festa aos astros. E existe a grande festa ao Deus Sol, ao Sol. Aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a Festa do Sol Invictus. Sol Invictus. Aí o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o sol, Deus Sol, Deus Sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro sol da nossa vida é Jesus. Lindo. Todas as vezes que você olhar para o presépio, você sabe muito bem definir ali os personagens. Mas onde está você no presépio? Onde está você? A próxima vez que olhar para o presépio, veja você lá. Você é o burrinho do presépio. Você é o burrinho do presépio. Você é o burrinho. Evidências de que Yeshua não nasceu no dia 25 de dezembro. As escrituras sagradas dizem que os pastores estavam no campo cuidando das ovelhas, na noite em que Yeshua nasceu. O mês judaico de Kislev corresponde aproximadamente à segunda metade de novembro e primeira metade de dezembro no calendário gregoriano. Era um mês frio e chuvoso. O mês seguinte é Tevet, em que ocorrem as temperaturas mais baixas do ano, com nevadas ocasionais nos planaltos altos. Então isso é confirmado pelo profeta Irmiyahu e também por Esdras, tornando assim impossível o nascimento de Yeshua na data em que o cristianismo comemora o seu nascimento, no dia 25 de dezembro. Eles tentam fazer uma adaptação de todas as formas para mostrar que o que importa é tentarmos enxergar o nascimento do Salvador do mundo, independentemente do período ou época que esse tenha nascido. O nascimento de Yeshua se deu por volta de 2 anos antes da morte do rei Herodes, denominado Grande. Ou seja, considerando que este morreu em 4 antes da Era Comum, só podemos entender que Yeshua nasceu em 6 antes da Era Comum, segundo as Escrituras. Herodes mandou matar os meninos de Betlehem com até 2 anos de idade, de acordo com aquilo que as Escrituras nos mostram. Era o seu desejo livrar-se de um possível novo rei dos Yehudins. Ainda segundo as Escrituras, antes do nascimento de Yeshua, Otávio César Augusto decretou que todos os habitantes do Império Romano fossem recensear cada um em sua cidade natal. Isso obrigou Yosef a viajar de Nazareth, em Galil, até Betlehem, na Judéia, a fim de registrar-se com Miriam, sua esposa. A viagem era muito longa, distava-se a cerca de 150 quilômetros aonde eles estavam. Miriam, que já estava em um estado de gravidez avançado, teve o seu filho primogênito e o envolveu em faixas de pano e o deitou em uma manjedoura.
ou seja, não haviam casas disponíveis para que Miriam pudesse se hospedar e ter o seu filho com tranquilidade. Diz que no dia do nascimento de Yeshua, os pastores estavam no campo, guardando o seu rebanho, durante as vigílias da noite. A data do nascimento de Yeshua é desconhecida. As Escrituras não mostram a data do seu nascimento, mas mostram o período na qual Yeshua, o Salvador da humanidade, ele nasceu. Voltando um pouco à história, o que Nimrod fez? Ele, como um caçador, era o primeiro indício do que conseguiria fazer como conquistador, pois a caça e o heroísmo desde a antiguidade estavam associados de modo especial e natural aos monumentos grandiosos que esses heróis conseguiam realizar. Nimrod foi o primeiro, depois do dilúvio, a fundar um reino, a unir os espalhados fragmentos do domínio patriarcal e a consolidá-los sobre próprio, como único cabeça e senhor, e tudo isso em desafio a Elohim, pois significava a intrusão violenta do poder camítico em território semítico. As Escrituras fornecem uma breve descrição relativa a Nimrod. O significado do seu nome rebelde indica tratar-se de uma espécie de anti-herói indesejável. Nimrod foi um rei que Iá jamais aprovaria, um caçador e matador, em contraste com a ideia de um rei pastor. Um caçador satisfaz-se às custas de suas vítimas, mas um pastor preocupa-se em proteger seus animais e cuidar deles. E por outro lado, a declaração que ele foi poderoso caçador diante de Yahvé, Gênesis capítulo 10, verso 9, poderia ter a intenção de ser um elogio, pois ele continua sendo glorificado de forma brutal por parte dos homens, e nada é mais comum do que dar pouca importância ao sofrimento humano. Os peritos identificam Nimrod com diversos heróis ou deidades antigas, dentre eles Merodach, Marduk, um deus assírio, babilônico, Gilgamesh, um herói babilônico que se tornou famoso como um caçador, Órion, um caçador da mitologia clássica, Osíris, egípcio e outros. Na verdade, pouco mais se sabe sobre este governante do que aquilo que as Escrituras mencionam. No entanto, a tradição árabe menciona o nome como Nimrod ou Nimrod, que ocorre em designações de lugares no próximo Oriente. Os sumérios acadianos relatam os seus feitos heróicos e José, historiador judeu, refere-se nominalmente a ele em Gênesis como guerreiro. Ele era habilidoso como lutador, matador e caçador. Três coisas nas quais os homens encontram muita glória, desde a antiguidade até os dias de hoje. Os estudiosos comparam-no com o Sarragão de Agade, cerca de 2.330 anos antes do Messias, que foi também um guerreiro e caçador, e que veio a tornar-se um dos remotos líderes assírios. Não há quem duvide que os homens da estirpe de Nimrod e Sargão deixaram muitas lendas que se desenvolveram em torno de suas pessoas. À semelhança de certos heróis gregos, foram reputados semideuses ou heróis no sentido grego. Divindades como Ninurta e outros deuses babilônicos e assírios na guerra e da caça seriam representantes de Nimrod. Essas circunstâncias ilustram o fato de que havia uma rica tradição em torno de sua pessoa. O nascimento do filho da Virgem, quando Nimrod nasceu, Cuxi, seu pai, já era velho e sua mãe ainda era jovem. Após a morte de seu pai, Nimrod casou-se com sua própria mãe, Semiramis, que, segundo historiadores, era a sacerdotisa de Babel. Dessa relação incestuosa entre mãe e filho, Semiramis e Nimrod, nasceu uma criança, cujo nome era Tamuz. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, verso 14, Semiramis engravidou, porém antes que o filho nascesse, Nimrod morreu. Nimrod foi morto devido à sua rebelião contra Yahvé. Os seguidores de Nimrod consideram a sua morte violentamente uma tragédia ou calamidade e o deificaram.
comemoravam sua morte anualmente no primeiro e segundo dia do mês lunar de Tamuz, quando as mulheres choravam o seu ídolo. Quando Tamuz nasceu, Semíramis disse que o filho recém-nascido era a reencarnação de Nimrod, e então reconhecia como a virgem que concebeu pelos poderes dos deuses. Ora, seu bebê, diz ela, é a reencarnação do deus Nimrod. Essa mentira que Semíramis inventou deu origem à crença da reencarnação adotada pela religião espírita. O aniversário de Tamuz era comemorado exatamente no dia 25 de dezembro. Adorada como Rea, a grande mãe dos deuses, e Vênus, a mãe de toda a impureza, Semíramis assim se torna a governadora dessa cidade, onde a prostituta e a idolatria são consideradas sagradas. A influência dessa nova recepção espiritualista faz com que seja desenvolvida uma estrutura tão poderosa quanto maligna. Então alimentou-se o pecado e moldou o coração humano. Vemos à nossa volta os frutos e até rituais semelhantes os praticados por aquela nação ancestral. A mãe e o filho passaram a ser adorados no decorrer dos séculos, através de vários nomes diferentes. Por exemplo, Ísis e Horus, Divak e Krishna, Shingmod e Maya, Buda e alguns outros. O paganismo alcança dimensões geográficas e jamais calculadas. É evidente que Satanás investiu toda a sua semente e engano na pregação do seu evangelho, que afinal também tem sido pregado a todo mundo, língua e povo. Semíramis, como era uma conhecida na Babilônia, foi adorada em outras terras, mas hoje é adorada pelo mundo pagão oriental e pelos cristãos ocidentais, através de Maria. Então, alguns títulos em que Semíramis recebe esse nome em outras culturas. Éfeso, ela é Diana, a mãe de Deus. Israel, ela é Astarote, deusa e Baal. No Egito, Ísis, deusa e Horus, onde Nimrod é Osíris. Roma, Vênus e Júpiter. E Fortuna e Cupido na Grécia, Afrodite, a mediatriz, e Eros, onde Nimrod é Zeus. Diza, a mãe com a criança, indiana, Dívika e Krishna, ou Isa e Isra. Então a mãe com o seu filho, onde Nimrod é José. Repare que em Éfeso, Semíramis é conhecida como a mãe de Deus, e na Igreja Católica, Maria tem o mesmo título. A Igreja Católica também se refere a Maria como a mãe de todos, mas as Escrituras dizem que a mãe de todos é Eva, porque toda a humanidade descende dela. Ao ver Miriam chorando, o próprio Yeshua diz a ela, quando estava no madeiro, que o filho dela era aquele que estava ao seu lado, e não ele. Yeshua amava e respeitava Miriam e Yosef, mas quando falava em família, ele não mencionava Miriam e Yosef, e sim Yahvé e os irmãos crentes, aqueles que faziam a vontade de Yahvé. Nas Escrituras não há nenhuma passagem que se refere a Miriam como a mãe de Deus, mas a Igreja Católica insiste nisso porque a Maria a quem ela se refere é Semíramis, e o Deus que é seu filho é Tamuz. Semíramis é mãe de Tamuz e de Nimrod, que além de ser seu marido, também é seu filho, fruto dessa relação incestuosa que também é adorado como um deus pagão. Por isso ela é conhecida como a mãe dos deuses, e Maria como a mãe de todos os deuses pagãos. Note que para a Igreja Católica, elas são as mesmas pessoas. Semíramis é a Senhora dos Céus, assim como Maria é a mãe de todos os católicos. Então esse foi o segundo vídeo, trazendo uma parte da história de onde surgiu o Natal e toda a sua cultura que está envolta em paganismo. Nos próximos vídeos, estarei falando sobre a origem do Papai Noel, a origem da árvore de Natal, os presentes que se colocavam debaixo da árvore, o significado de cada presépio, aonde os cristãos
continuam celebrando o nascimento do deus pagão, Mitra, e vários outros nomes esse deus recebe. E, infelizmente, muitos têm enveredado por esse caminho de engano, por não conhecerem a verdade que liberta. Mas sabemos que o Eterno está derramando o seu Espírito para despertar o máximo de pessoas possíveis, para que saiam desse engano e que venham conhecer a verdade que liberta. Shalom, shalom.